Meus queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É um prazer estar aqui para gravar mais uma mensagem da nossa jornada espiritual. E eu desejo que essa jornada realmente incomode você. Não estou preocupado se você vai elogiar essas mensagens. Mas não estou buscando elogios. Estou buscando que essas mensagens elas alcancem o meu coração para uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude e, acima de tudo, uma entrega completa à ação do Espírito Santo para que, de fato, eu possa ser uma nova criatura e uma bênção nas mãos de Deus para comunicar o Evangelho a outras pessoas com o meu testemunho pessoal. Talvez não usando nenhuma palavra, mas com a minha vida realmente possa glorificar a Deus, de tal maneira que outras pessoas se sintam atraídas para a causa do Evangelho. Cante. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. E é na Tua presença que queremos viver para sempre. Aceite a nossa adoração, Senhor. Aceite o nosso louvor. E nesse momento eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa que está assistindo a essa mensagem. Não sei que horas ela vai assistir, se de manhã, se de tarde, se à noite, se no carro, se no trabalho, ou se no conforto da sua casa, no seu quarto. Não importa o lugar, Senhor. Importa que essa pessoa seja alcançada pelo Espírito Santo e que esse seja um momento de comunhão, de aprendizado da Tua palavra. Ajude-as em suas necessidades,
fortaleça em suas lutas e dê vitória nas suas batalhas. Acima de tudo, Pai, visite também as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão doentes, encarceradas, presas pelas transgressões das leis civis do nosso país. Que a mão do Senhor também conforte o coração dos familiares daqueles que estão presos. Cuide da gente e agora fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Nós adoramos o Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, chegamos ao 4º dia da nossa jornada espiritual. E hoje ainda estamos falando sobre arrependimento. E eu já mostrei para todos nós que o arrependimento é o carro-chefe de uma mudança no relacionamento com Deus. Se você quer melhorar o seu relacionamento com Deus, você precisa fazer uma avaliação da sua vida espiritual. Ou seja, permitir que Deus sente com você e Ele mostre a você onde você está falhando. E aí você vai, segundo Deus, gerar uma tristeza. Essa tristeza é porque você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser um cristão melhor e você tem falhado com Deus. Porque nós somos assim, nós não prometemos uma coisa e fazemos. Aliás, nós somos muito bons em prometer, mas muito tardios em cumprir as nossas promessas, principalmente para com Deus. Tá certo? E nesses 40 dias, por exemplo, para mim vai ser uma luta tremenda, porque é 40 dias sem assistir nenhum programa de televisão comum. Tá certo? Esse é um dos meus jejuns. Tá certo? E também alimento sólido só uma vez por dia. Então, por exemplo, feijão, arroz, batata, aipim. Eu não como arroz, mas batata, aipim. E uma farofinha, que eu gosto muito de farinha, né? Uma farofinha, um cuscuz. Né? Eu amo cuscuz, eu como cuscuz todos os dias. Então, para mim, essa alimentação assim, sólida, só uma vez por dia. O resto é fruta, um suco, tá certo? Um chá. Então, serão 40 dias de jejum por mim e por você. Tá certo? Então, para mim, vai ser uma luta muito grande. Imagine, eu que gosto muito de seriados, eu gosto de assistir televisão, não é? Eu gosto de filmes, mas serão 40 dias que a minha televisão vai descansar e eu vou ter a oportunidade de abrir meu coração para que o Espírito Santo me ilumine de alguma maneira, de muitas maneiras, para que essa jornada seja uma bênção para mim e para você. Eu só posso ser uma bênção para você se Deus me usar. E para Ele me usar, eu tenho que me abster de algumas coisas. Então eu estou fazendo um jejum realmente pesado, que é 40 dias sem televisão, né? Sem os programas comuns de televisão. Eu acho que eu assisto a minha mensagem, né? Quando eu gravo a mensagem, eu assisto a mensagem na televisão. Assisto outros programas da igreja ao vivo, né? A vigília de sexta-feira, por exemplo, eu fui dormir às 1h da manhã e às 4 horas já estava acordado, porque teve uma vigília, né, daqui de Brasília, transmitida ao vivo das 6 até a meia-noite, mas foi uma bênção. Então eu assisto na televisão, né, porque a imagem, o som, o áudio, né, eu não tenho paciência de ficar na frente do computador. Né? Também a minha coluna não anda bem, tá certo? Mas é uma luta. Então, se você quer um reavivamento espiritual na sua vida, você tem que priorizar o arrependimento. Né? O arrependei-vos, esse convite de Deus de Provérbios 1:23, né? Aceitar a repreensão de Deus, é o passo-chave. Então, vamos para mais um tema aí do arrependimento, Romanos capítulo 4. Falando em arrependimento, e a gente está falando, eu falei inclusive 2 sábados aí, 2 sexta-feiras do pôr do sol, sobre a questão da religião formal, né, de você guardar o sábado de forma bem tradicional. Até esse arrependimento, essa tristeza pelo pecado, por essa religião formal, acomodada, conformada com as coisas desse mundo, né? Sem desejo de mudança,
tudo isso, nem isso eu consigo produzir em mim. Eu não consigo produzir um arrependimento. O Espírito Santo precisa agir plenamente em mim para que eu me arrependa. Veja, Romanos capítulo 4 fala justamente sobre isso, né? Fala justamente sobre isso. Romanos capítulo 4, veja, aqui diz assim, ó, Romanos 4, é 4 ou é 2? Ah, é capítulo 2, desculpa, capítulo 2, versículo 4, né? Diz assim, ó, ou você despreza a riqueza da bondade de Deus e a sua tolerância e longanimidade, ignorando que é justamente essa bondade de Deus que produz em você arrependimento para a vida eterna. Você quer se arrepender? Meus amados irmãos, quando eu leio um texto desse de Romanos capítulo 2, versículo 4, eu fico, às vezes, inquieto. Porque imagina, eu, para viver uma vida plena, uma vida cristã plena, uma vida cristã poderosa, prazerosa, feliz, eu não preciso fazer absolutamente nada. E aí é onde entra a luta de muita gente que aceitou a verdade. Para quem hoje guarda o sábado, para quem devolve dízimo, para quem faz trabalho missionário, para quem desenvolve ministérios na igreja, isso é uma tentação. Porque nós corremos o risco de, à semelhança do fariseu, achar que nós merecemos alguma coisa de Deus. Que a nossa justiça é fruto da nossa bondade. E eu já disse num vídeo anterior aí, né, que não existe bondade nenhuma em mim. Nós não somos bons. Aliás, aí mesmo em Romanos 3, se você ler o versículo 23, diz que não há um justo sequer. Romanos 3, 14, eu vou até ler para você. Diz assim, ó, Romanos 3, 14. Não há um justo sequer, versículo 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, Romanos 3, versículo 10 e 11. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Meus amados, quando eu olho para aquilo que eu faço, achando que isso produz em mim santidade, bondade, justiça e perfeição, eu estou correndo num sério risco. Eu estou enganando a mim mesmo. Porque o texto de Romanos 2 é muito claro. É a bondade de Deus que me leva, que me conduz ao arrependimento. Eu vou voltar a isso no finalzinho do sermão. Tá bom? É a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Agora, nós temos que ter cuidado com a famosa religião do coração, né? E hoje existe muita gente aí, existe uma filosofia inclusive que diz assim: siga o seu coração. E quando a gente pensa em seguir o nosso coração, meus amados, Salomão, ele diz uma coisinha lá em Eclesiastes capítulo 11. Veja, Eclesiastes capítulo 11.
Salomão fala sobre essa questão do coração. É 11 ou é 12? Deixa eu ver aqui. Acho que é 11 mesmo. Alegre-se, jovem, na sua juventude. Recreie-se no seu coração. Nos dias da sua mocidade, ande pelos caminhos que satisfaçam o teu coração. Em outras palavras, Salomão está dizendo, igual todo mundo está dizendo aí, siga o seu coração. E tem muita gente hoje, pessoas boas, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, pessoas firmes em igrejas, dizendo, eu sigo o meu coração. E Salomão diz, tudo bem, jovem, alegre-se no seu coração, recreie-se no seu coração e siga os desejos do seu coração. Mas, ele diz, versículo 9, né? Eclesiastes 11, versículo 9. Mas, porém, todavia, essas coisas não agradam a Deus. Isso é uma versão. Outra versão diz, Deus vai cobrar de você essa religião, essa atitude de você obedecer só ao seu coração. Jeremias, ele foi um pouco mais além. Jeremias, ao analisar o coração dele, ele diz assim, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração. Jeremias nos aconselha, Salomão diz, siga o seu coração, mas você vai ter que ajustar contas com Deus. Ou, em uma versão bem mais moderna, diz, tudo que você faz de acordo com o seu coração não agrada a Deus. E Jeremias, ele concluiu que o coração dele era enganoso. E não só enganoso, ele diz aí, desesperadamente corrupto. E a palavra corrupção aqui, nós estamos vivendo num país hoje que está vivendo uma série de CPIs por atos de corrupção. E é interessante que a palavra corrupção, ela está ligada a alguma coisa que a pessoa fez. Ela fez, quem sabe, fez no sentido de produzir alguma coisa boa, nem que seja para si mesma. Né? Essa semana, por exemplo, um rapaz foi preso, né, porque estava desviando. Algumas pessoas perderam o emprego porque vacinaram um parente com a vacina que não era da faixa etária dele. E também não era do grupo de vacinação. Então é um ato de corrupção. Ela estava tentando fazer uma coisa que para ela era boa, né? Para ela era boa, né? Mas ela foi punida, né? Ela foi, digamos assim, achada num ato de ilícito. Corrupção é um ato ilícito. Pode ser uma coisa boa, mas é um ato ilícito. Não está de acordo com a regra, não está de acordo com a norma. Não está de acordo com o princípio. Então é um ato de corrupção. E Jeremias diz, meu coração é desesperadamente corrupto. Ou seja, até aquilo que eu tento produzir de bom, no final é mal. E Salomão, ele falou isso em outras palavras. Ele diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas que no final são caminhos de morte. Quando eu, na minha vida espiritual, começo a produzir bondade, e a gente tem que ter muito cuidado, porque nós gostamos de ser visto das pessoas. Quando nós fazemos as coisas, a tendência natural do nosso coração é trabalhar para ser ufanado, ou, digamos hoje, exaltado. Nós gostamos de nos colocar no pedestal da adoração, onde as pessoas
nos seguem, nos adoram. Eu até fico, às vezes, triste quando eu ouço essa frase, né? Umas pessoas dizem assim, eu amo, em vez de dizer eu amo fulano, ele diz eu adoro fulano. Né? Especialmente aí esses artistas hoje, as pessoas dizem que adoram. E adoram mesmo, porque nesse caso, ela segue o estilo de roupa, ela segue o estilo de vida, ela segue o estilo de palavras, de comportamento. Ela começa a imitar aquela pessoa. Só que Romanos 2, versículo 4, aqui a verdadeira adoração, o verdadeiro crescimento espiritual não é a imitação de mim mesmo, como o fariseu, né, que olhou para dentro dele mesmo e achou muita bondade. Eu não sou como os demais homens, eu não roubo, eu não mato, eu não adultério, eu não sou como os ladrões, os assassinos, os adúlteros. Eu não sou nem como esse pecador que está aqui do meu lado. Veja, ele achou que ele estava produzindo santidade, bondade, perfeição e pureza. Meus amados, quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo e a gente começa a perceber que a gente é bom, alguma coisa está errada. E a minha luta diária é justamente isso, porque não existe bondade na gente. Veja o que Jeremias está dizendo. O meu coração é corrupto, o meu coração é enganoso. E Salomão diz, você pode seguir a religião do coração. Hoje muita gente diz assim, nas escolhas da vida, nos relacionamentos, ele siga o seu coração. Não siga o conselho de Deus, não siga o conselho dos amigos, não siga o conselho da família, siga o seu coração. E quantas vezes você e eu quebramos a cara porque seguimos o nosso coração? Eu, fazendo uma análise da minha vida pessoal, eu tenho visto que quanta coisa eu perdi por ter tomado decisões que eu tinha visto e tinha recebido, inclusive, revelação do Espírito Santo, dizendo, não faça isso. E eu fiz e me dei mal. Então, quando eu sigo a religião do coração, eu corro o risco de querer produzir santidade, bondade, pureza e perfeição por mim mesmo. Eu quero fazer isso. Eu consigo fazer isso. E aí nós entramos em dois problemas seríssimos dessa religião do coração, que é o egoísmo. O egoísta, o que é um egoísta? Um egoísta é aquele que ele quer ser o centro do universo. Você sabe que toda criança ela é egocêntrica, ela não é egoísta, ela é egocêntrica. Por quê? Porque quando ela nasce, ela se torna o centro de todo o universo familiar. Todo mundo a abraça, todo mundo beija, todo mundo faz carinho. É um paparicá e a criança se sente, digamos assim, adorada naquele mundo dela ali. Então, todas as pessoas têm que se curvar a ela. Então, quando ela não tem suas necessidades satisfeitas, o que ela faz? Ela esperneia, ela chora, ela grita, ela belisca a mãe. Ela xinga o pai, ela diz que não ama o pai. Ela briga com os coleguinhas, porque se o coleguinha pegar as coisas dela... Então, ele é o centro do universo. Meus amigos, quando eu faço da vida religiosa um centro em mim mesmo, onde é que Jesus Cristo vai aparecer nessa história? Como é que eu posso refletir para outras pessoas o caráter de Jesus Cristo se a minha religião está centrada em mim mesmo? Cuidado com essa religião egocêntrica e egoísta. Nós temos que ter zelo e amor pelas coisas de Deus, sem dúvida.
Uma vez alguém me chamou de crentinho, mas isso me machucou de um tanto. Gente, a gente precisa perceber que nós não somos nada. E não valemos nada. Eu não valho nada. Alguém uma vez disse de mim que eu sou um demônio. Aí eu disse assim, realmente eu sou um demônio necessário. E eu deixei de assistir o Pica-Pau porque ele disse que ele era um demônio necessário. Eu não recomendo esse desenho para ninguém, tá? Mas observe essa religião egoísta. E a religião egoísta ela é tão má que se você ocupa uma posição de responsabilidade na sua igreja, você começa a achar que aquela igreja só vai funcionar se você estiver à frente. E eu já vi isso numa igreja, num período de eleição de liderança. Alguém chegou a dizer de si mesmo, se eu não estiver na liderança dessa igreja, ela vai afundar. Ele passou 3 anos fora da liderança, foram os melhores anos daquela igreja. Meus amados, a gente tem que perceber que nós não valemos nada. E quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós temos bondade, tem muita gente dizendo por aí, eu não faço nada errado. Eu não mato, eu não roubo, não adultério, não minto. Cuidado, essa religião, ela é egoísta, ela tira Jesus Cristo do centro e coloca o eu. Não há lugar para Deus na sua vida. E aí você vai tentar produzir sozinho, sem Deus, sem ninguém, sem o Espírito Santo. Você vai tentar produzir santidade, perfeição, pureza, bondade. Isso você não consegue. Porque essas 4 características, pureza, bondade, santidade e perfeição, estão no caráter de Deus. E o caráter de Deus reflete na lei. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, a lei é pura. A lei é perfeita. Essas 5 características estão no caráter de Deus: pureza, bondade, santidade, perfeição, justiça. Estão no caráter de Deus. E a lei do Senhor é justa. A lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é santa. A lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é pura. Salmo 119 diz que a lei é pura e alumia os olhos. Então eu não posso produzir santidade por mim mesmo. Por quê? Porque eu não consigo obedecer à lei. A lei é perfeita. Como é que eu posso ser perfeito sem o sangue misericordioso de Jesus Cristo? Jamais. Então, o outro perigo que a gente incorre nessa religião centrada no eu e centrada no coração é o orgulho. Enquanto o egoísta, ele quer ser o centro do universo, porque ele tira Deus do centro e coloca o eu. Eu posso, eu faço, eu sou melhor, eu consegui, eu construí essa igreja, eu devolvo tanto de dízimo, eu fiz aquele trabalho, eu construí aquela creche, eu fiz. Deus morreu na vida dessa pessoa. Então não tem lugar no reino de Deus para uma pessoa que adora o próprio eu. O fariseu foi para casa vazio. Porque ele não orou, ele orou de si para si mesmo. Pode observar lá em Lucas 11. Ele orou, Lucas 18, a partir do versículo 11. Ele orou de si para si mesmo. Religião do eu. E a religião do orgulho? É aquela religião que você está morrendo, afogado, mas o seu orgulho é tão grande que você não tem coragem de estirar a mão para pedir ajuda. Enquanto o egoísta, ele acha que já sabe tudo e ele é bom em tudo e ele não precisa de nada, o orgulhoso, ele sabe que precisa, ele está ali se afogando, ele está morrendo, ele está perdido.
mas ele se recusa a ser achado, a ser buscado, a ser ajudado. E veja que Romanos 2:4 diz, é Deus que conduz. E eu quero concluir essa mensagem com a história do filho pródigo. Muita gente fala do filho pródigo. Quem conduziu aquele jovem de volta para casa? Foi ele? Não. Mas caindo em si, quando ele estava na casa do pai, o pai não prestava, a casa era muito ruim, as regras muito rígidas, não é? Mas aí o pai disse, vá filho, desfrute da sua liberdade, siga o seu coração. E aquele jovem, pegando os seus bens, foi viver dissolutamente, ou seja, ele foi desfrutar os prazeres do seu coração. Mas quando ele perdeu tudo, ele caiu em si e ele disse, na casa do meu pai tem tudo. Eu tinha tudo. E ele poderia agora, no ato egoísta, dizer, não, eu consigo, eu vou vencer, eu vou lutar e vou vencer. Não diz esses coaches modernos, né? Você pode, você consegue, você pode, você consegue, você pode, você consegue. E você começa a acreditar que você é Deus. E que você vai sair dessa depressão, que você vai sair dessa enfermidade, que você vai sair desse relacionamento frustrantes e frustrado. Você vai sair dessa situação caótica, dessa vida miserável por você mesmo. Porque você pode, você só precisa seguir seu coração. Olhe para dentro de você e você vai encontrar a força necessária. Ele poderia pensar dessa maneira. Eu não estou dizendo que os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais de saúde não são pessoas que podem nos ajudar. Aliás, a religião do egoísta, né, do orgulhoso, desculpe, ele é bom de... Ele diz assim, ele é tão mesquinho que ele percebe que está perdido, está caído, está doente, mas ele não, se recusa a estirar a mão para receber ajuda. Ele está ali com o carro quebrado no meio da rua e alguém chega e diz assim, posso te ajudar? Ele diz, não, eu dou conta. Esse é o orgulhoso. Ele sabe que precisa de ajuda, mas ele é orgulhoso demais para perceber que precisa de outras pessoas. Ninguém pode chegar ao céu sozinho. Ninguém pode vencer as suas lutas diárias sozinho, não. Você tem que ter um parceiro de oração, um amigo, um conselheiro. Você tem que escolher alguém em quem você possa confiar e que, em vez de criticar você, vai ajudar você a se arrepender e vencer as suas lutas contra o pecado. Mas, acima de tudo, você precisa entregar o coração a Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 6, diz o quê? Dá-me, filho meu, o teu coração. E o filho pródigo lá, o amor do pai o atraiu de volta. Se você ler Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, você percebe que o pai estava olhando na beira da estrada para ver se o filho estava voltando. E segundo todos os comentaristas e todos os teólogos e intérpretes da Bíblia dizem que o pai todos os dias se punha à porta da sua casa, à beira da estrada, esperando o filho voltar para casa. Então o coração do pai, o amor do pai atraiu o filho de volta para casa. E aqui diz que o amor de Deus nos conduz ao arrependimento. É o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. A palavra conduzir aqui é está à frente de, né? Ou seja, quando o Eliseu estava conduzindo os 12 juntas de boi e Deus chamou ele para ser profeta, ele estava à frente dos bois ali, ele pegou a 10ª junta de boi, a 12ª junta de bois,
e sacrificou ao Senhor e foi ser profeta. Ele estava à frente. Por quê? Porque quando Deus está na direção da nossa vida, Ele vai nos dirigir para a felicidade, para a prosperidade, para a paz. Deus jamais vai conduzir você para a derrota, para o fracasso, para as perdas. O grande erro nosso hoje é que nós confiamos tanto em nossos méritos, nós confiamos tanto em nosso poder de decisão, que nós tomamos decisão sem consultar a Deus, sem consultar o guia que Deus estabeleceu para nós, que é a sua palavra. Deus jamais vai nos conduzir além da sua palavra. Tem muita gente hoje caçando revelação fora da Bíblia. Não existe revelação fora da Bíblia. A verdadeira revelação de Deus está aqui. É aqui que Ele revela toda a sua bondade e vontade para a nossa vida. Então, se você quer ter sucesso na vida, se você quer voltar a ter uma vida cristã vitoriosa e feliz, você precisa de um coração puro, de um coração obediente. E só Deus pode produzir esse coração puro e obediente. Diz Ezequiel capítulo 11 que Deus quer purificar o nosso coração. E Salomão em Provérbios diz: filho, dê o seu coração a Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. É o apelo de Deus para mim e para você hoje. Dá-me, filho meu, o teu coração. Não siga o seu coração. Não tome decisão baseada em seus sentimentos, em seus pensamentos, em suas crenças, em seus sentimentos pessoais. Escolha seguir a vontade de Deus na sua palavra. E o apelo de Deus para mim e para você é: filho meu, dá-me o teu coração. Deseja você agora entregar seu coração a Deus? O filho pródigo voltou porque o coração do pai, o amor do pai o atraiu de volta. Nessa jornada espiritual, Deus está nos convidando ao verdadeiro arrependimento. E hoje o apelo de Deus para mim e para você é: filho, dá-me o teu coração. E quando Deus entrar em nosso coração, Ele vai colocar aí a sua lei. E ao colocar a lei, nós vamos produzir. Deus nos conduz ao arrependimento e a lei de Deus colocada em nosso coração nos levará a produzir justiça, bondade, pureza, santidade e perfeição. Não quer você agora entregar o coração a Deus para que Ele opere essa obra em você? Se você deseja, ore comigo. Querido Deus, nosso Pai, o nosso muito obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. E nessa hora, Senhor, quero colocar a minha vida diante do Senhor, quero entregar a Ti o meu coração. E o faço junto com meus amigos e irmãos que também nessa hora entregam o coração ao Senhor. E nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Espírito